Bíblia Revelada, dia 19. A prova da fé e o Deus que provê. Depois do nascimento do filho da promessa, a fé de Abraão atinge seu ponto mais profundo. Agora Deus não testa a espera, testa a entrega. Gênesis 22 não é apenas uma história de sacrifício, mas uma revelação do coração da fé bíblica. Confiar em Deus mesmo quando não se entende o pedido. Este é um dos textos mais solenes de toda a Escritura e prepara o leitor para compreender no futuro o próprio sacrifício redentor de Deus. Gênesis 22, a partir do verso 1. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã cedo, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e a Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse-lhe: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse-lhe: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. A morte de Sara.
e a esperança que permanece. Depois da maior prova de fé de Abraão, a narrativa conduz a um momento silencioso, mas profundamente revelador. A morte de Sara não encerra a promessa, pelo contrário, ela reafirma que Abraão crê em uma herança futura que vai além da sua própria vida. Aqui vemos uma fé madura que honra o passado, vive o presente e confia plenamente no futuro prometido por Deus. Gênesis 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão prantear Sara e chorar por ela. Depois levantou-se Abraão da presença do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Sepulta o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e intercedei por mim a Efrom, filho de Zoar, para que me dê a cova de Macpela, que tem na extremidade do seu campo, pelo seu inteiro valor Madê, para possessão de sepultura no meio de vós. Ora, Efrom, o Eteu, estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, o Eteu, a Abraão: Aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou sepultura o teu morto. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu lhe o quiseres dar, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, aceita-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, uma terra que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. E ouviu Abraão a Efrom, e pesou Abraão a Efrom a prata, de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela defronte de Manre, o campo e a cova que nele estavam, e todas as árvores que estavam no campo e todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão, aos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova, no campo de Macpela, de fronte de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão, em possessão de sepultura pelos filhos de Et. A providência de Deus na continuidade da promessa. Após a prova suprema da fé e a despedida de Sara, Abraão volta-se para a continuidade da promessa. Agora não se trata apenas de fé pessoal, mas da preservação da linhagem, pela qual Deus cumprirá tudo o que prometeu. Em Gênesis 24 revela um Deus que governa, não apenas grandes milagres, mas também decisões, encontros, palavras e caminhos. Gênesis 24, verso 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha:
Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Levarei, pois, o teu filho à terra de onde saíste? Disse-lhe Abraão: guarda-te, que não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. E se a mulher não quiser seguir-te, livre serás deste meu juramento. Somente não faças voltar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, meu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E tomou o servo 10 camelos, dos 10 camelos de seu senhor, e partiu, porque toda a fazenda do seu senhor estava em suas mãos. E levantou-se e foi a Mesopotâmia, a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e faze beneficência a meu senhor Abraão. E eis que eu estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque. E aconteceu que antes dele acabar de falar, eis que Rebeca saía, a qual havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao seu encontro e disse: peço-te que me des a beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: também tirarei água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado dela, calado, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, de peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua misericórdia e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E correu a donzela e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu fora ao encontro daquele homem à fonte. E aconteceu que, vendo o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: assim me falou aquele homem, veio ao homem, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu preparei a casa e o lugar para os camelos.
Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os seus pés, e os pés dos homens que estavam com ele. E puseram-lhe comida diante, porém disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E disse Labão: Fala. E disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito ao meu senhor. E ele se engrandeceu, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu um filho ao meu senhor, depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, mas irás à casa de meu pai, e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não seguirá a mulher após mim? E ele disse: O Senhor em cuja presença eu tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. Então vim à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora prosperas o caminho em que ando, eis que estou junto à fonte de água. Se a virgem que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me, peço-te um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também te darei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. Então lhe disse: Peço-te que me dês de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E eu bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então perguntei-lhe e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, a quem Milca lhe deu. Então pus o pendente no seu rosto e as pulseiras nas suas mãos, e inclinei-me e adorei ao Senhor. E bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se haveis de fazer beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, fazei-mo também saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procede este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, e seja mulher do filho de teu senhor, como o Senhor tem falado. E aconteceu que, ouvindo o servo de Abraão as suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele. E passaram a noite e levantaram-se pela manhã. E disse: Despede-me para o meu senhor. E disse o irmão dela e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, disse-lhes: Não me detenhais, pois o Senhor prosperou o meu caminho. Despede-me para que eu vá a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? E ela disse: Sim, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: És nossa irmã. Sê tu em milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus inimigos. E levantou-se Rebeca e as suas donzelas, e montaram os camelos, e seguiram o homem. E o servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi,
porque habitava na terra do sul. E saíra Isaque a orar no campo pela tarde, e levantou os seus olhos e viu, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E contou o servo a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de Sara sua mãe, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque consolou-se depois da morte de sua mãe. Obediência, providência e a continuidade da promessa. O dia 19 reúne 3 movimentos decisivos da fé patriarcal. Em Gênesis 22, Abraão é levado ao limite máximo da confiança. O teste não é sobre crueldade, mas sobre prioridade. Deus não deseja a morte de Isaque, ele deseja o coração inteiro de Abraão. O carneiro provido revela um princípio eterno. Deus nunca exige sem prover. A fé madura crê que o Senhor é capaz de sustentar a promessa até além da morte. Em Gênesis 23, a morte de Sara não interrompe o plano divino. Abraão compra um túmulo em Canaã, sinalizando sua fé na herança futura. Ele vive como peregrino, mas age como herdeiro. A sepultura torna-se a primeira posse legal da terra prometida, um penhor do que Deus ainda cumpriria. Em Gênesis 24, a providência divina governa detalhes aparentemente comuns, uma viagem, uma oração, um encontro junto ao poço. Deus conduz pessoas, decisões e tempos para preservar a linhagem da promessa. A fé aqui não é apenas coragem em momentos extremos, mas discernimento e dependência no cotidiano. Assim, o dia 19 nos ensina que a fé entrega o que mais ama. A esperança persevera mesmo diante da morte, e a providência de Deus guia cada detalhe da história. Em Jó 23, pode também nos trazer a seguinte comprovação: mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como ouro. Abraão é provado em Moriá e aprovado pela fé. Salmo 37, 5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E o profeta Isaías, no capítulo 51, diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque eu o chamei sendo ele só, e o abençoei e o multipliquei. Hebreus 11, a partir do verso 17, diz: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, do qual se lhe havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. O dia 19 nos confronta com uma pergunta inevitável: quem ocupa o primeiro lugar em nossos corações? Abraão não perde Isaque, ele o entrega e o recebe de volta. A fé verdadeira não é ausência de dor, mas confiança plena no caráter de Deus. Talvez Deus não esteja pedindo algo material de você, mas esteja chamando você a confiar. Onde hoje existe medo, apego ou controle excessivo, quando entregamos tudo, descobrimos que Deus sempre esteve cuidando de tudo. Se você crê que Ele é um Deus poderoso
e provedor para cuidar de tudo na sua vida, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és Deus fiel e provedor. Hoje eu coloco diante de Ti aquilo que eu mais amo, aquilo que mais temo perder e aquilo que tenho tentado controlar. Ensina-me a confiar quando não entendo, a obedecer quando dói e a esperar quando o caminho parece longo. Que a minha fé seja como a de Abraão, inteira, madura e obediente. Descanso na certeza de que Tu és o Deus que prova, que provê e que cumpre cada promessa. A minha vida está entregue em Tuas mãos. Eu confio em Ti, em nome de Jesus. Amém.